Então, o Observatório da Mulher está no ar. A gente não sabe se a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, porque, na verdade, a gente pode ser visto e ouvido a qualquer hora do dia. E hoje nós temos uma convidada super, hiper especial, que é a Márcia Cavallari, do Ibope Inteligência, e que vai nos falar um pouco sobre uma pesquisa recente que andaram fazendo. Márcia, você quer dizer oi? Oi, um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos começar aí. Beleza. Me conte uma coisa, essa última pesquisa que vocês andaram fazendo sobre SARS-CoV-2, né, com 1.150 pessoas, não é isso? Vocês andaram fazendo em 2 turnos e o estudo foi feito junto com o Grupo Fleury, com o CEMEIA, como é que foi a organização dessa pesquisa? Então, essa pesquisa ela começou organizada por um biólogo, que é um colunista do Estadão, que é o Fernando Reinach, e ele juntou uma série de pessoas para fazer esse estudo em São Paulo, né, no município de São Paulo, com o objetivo de identificar quantas pessoas da cidade já tinham tido contato com o vírus e criado anticorpos em relação ao coronavírus, né? Então, como a gente sabe que não é possível testar todo mundo, e as recomendações até então eram de que só procurasse atendimento médico aquelas pessoas que tivessem com sintomas mais graves, as pessoas assintomáticas ou com sintomas leves, que estavam sendo tratadas em casa, sem necessidade de ajuda médica, elas estavam sendo subnotificadas nas estatísticas que nós vemos divulgadas diariamente. Porque daí só aqueles casos que são notificados, que são divulgados, são os que precisaram de atendimento médico e por isso fizeram o teste. Né? O teste, na verdade, quando eles procuram o atendimento médico, é o PCR, que é o teste que vai mostrar se a pessoa está com o vírus no corpo. Né? Então, o PCR mostra o vírus ativo na pessoa. Né? Ah, O teste que nós estamos fazendo é um teste que mostra se a pessoa já tem anticorpos em relação ao vírus. tá. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha tido contato com o vírus, mas foi assintomática, não teve nenhuma, nem percebeu que teve, que tem pessoas que têm essa situação, ou que teve algum sintoma, mas foi leve, que não precisou de ajuda. O objetivo da pesquisa é a gente, através de um processo de amostragem, estimar qual é a proporção de paulistanos que já tiveram contato com o vírus. Porque a gente sabe que quanto mais pessoas tiverem contato com o vírus, mais facilmente a gente poderá sair do isolamento social e retomar a vida, porque daí com mais pessoas com anticorpos, o vírus começa a se propagar numa velocidade muito menor, porque ele vai passar para uma pessoa que já tem anticorpo, vai passar para outra que já tem anticorpo. Então, o objetivo desse estudo é a gente monitorar mensalmente. Começamos a primeira em julho, fizemos um piloto, na verdade, em junho primeiro, depois a primeira rodada em julho, estamos em junho, a primeira rodada agora a gente está em campo para a próxima rodada e a gente vai fazer mensalmente até o mês de outubro. Então a gente vai acompanhar como está sendo o crescimento da proporção de pessoas com anticorpos em relação ao coronavírus. Uhum. Também é importante dizer que esse teste, tem muitos testes, né? O que a gente tem visto e aí mundo afora, tem muito tipo de teste. Esse teste é um teste sorológico, né? Que o Fleury, o laboratório Fleury está usando e que mede daí com uma punção venosa, então tem que fazer uma coleta de sangue venoso, analisa ali no laboratório e vê se a pessoa tem anticorpo ou não nessa sorologia. Então, o objetivo da pesquisa é medir a soroprevalência em relação ao coronavírus na população de 18 anos ou mais da cidade de São Paulo. Agora, eu vi que diz que todo mundo que, nos domicílios selecionados,
todo mundo que abrir a porta acaba sendo testado e em 15 minutos dá-se o resultado, é isso? Não, nesse daqui não é assim. O Ok, 15 minutos é o estudo que faz o teste rápido. O teste tá. rápido é aquele que tira uma gotinha de sangue da ponta do dedo, bota ali no cassete e ali sai o resultado em 15 minutos para falar se a pessoa é positiva ou negativa. O Tá. positivo não quer dizer que a pessoa está doente, quer dizer que ela teve contato com o vírus. Ela pode ter tido a doença e ter criado anticorpo, ou pode não ter percebido que teve a doença e também ter anticorpo. Esse não, esse é a pesquisa ela é face a face, domiciliar, numa amostra probabilística rigorosa, sem substituição. Então, a gente seleciona setores. Na verdade, a gente dividiu a cidade de São Paulo em dois estratos. A gente Uhum. ordenou os 96 distritos por renda média. Então, a gente fez do mais alto para o mais baixo e cortou o número de distritos naquele ponto onde a gente conseguia ter 50% da população nos distritos com maior renda média e 50% da população nos distritos com menor renda média. Tá? E aí foram feitas amostragens nesses dois estratos, totalizando ela foi planejada para fazer 1.150 entrevistas, considerando que teríamos taxas de recusas diferentes nesses dois estratos, né? E a gente acabou conseguindo fazer 1.183 entrevistas. Então, o que significa que para o planejamento a taxa de recusa estimada foi boa, a gente conseguiu fazer um pouquinho mais do que havia sido planejado. E aí o entrevistador ele vai no setor censitário que foi sorteado, ele começa rola o setor inteiro, ou seja, atualiza a informação do IBGE em quantidade de número de domicílios existentes naquele setor, porque a base é do IBGE, mas é do censo de 2010. E de lá para cá, o número de domicílios em cada setor pode ter mudado, pode ter desmanchado várias casas e feito um prédio, e pode ter aumentado o número de domicílios, ou vice-versa, né? Então, a gente atualiza a contagem dos domicílios naquele setor, e aí, ao final da contagem, o entrevistador tem uma tabela de números aleatórios que, dependendo da contagem que ele fez, ele já sabe quais são os 12 domicílios que ele vai ter que contatar naquele setor censitário. Então, ele vai, né, aleatoriamente nesses domicílios que a tabela definiu, né? Então ele começa a rolada, por exemplo, do número 1 ao 320 domicílios. E aí quando ele fala, bom, tenho 320, então vou ter que entrevistar o domicílio de número 5, de número 40, de número 28, e aí ele vai nesses domicílios, e uma vez abrindo o domicílio, explicando sobre a pesquisa, a gente entrega um folheto falando sobre a pesquisa, o objetivo dela e tal, tem um número 0800 que o entrevistado, que a pessoa pode ligar para conferir, para perguntar mais sobre a pesquisa, tem um site, né? Então, a pessoa topando participar, todas as pessoas do domicílio com 18 anos ou mais serão testados. E aí o nosso entrevistador está indo em dupla com um técnico do Fleury. O entrevistador faz a parte do questionário. O questionário é uma parte que aborda se a pessoa teve sintomas ou não. E o técnico do Fleury faz a coleta de sangue. Esse sangue é armazenado adequadamente e vai para a central de exames do Fleury. E aí eles fazem todo o processo lá do exame, de avaliação da sorologia para poder dizer se é positivo ou negativo, né? Então a gente está trabalhando em duplas, uma pessoa do laboratório, do grupo A, o grupo A+, também, que é do grupo Fleury, e o entrevistador do Ibope. Uhum. Eu, no primeiro momento, eu pensei, uai, treinar os entrevistadores de modo a poder coletar sangue também. Não. Me respondeu.
E me conta, o resultado desse exame acaba sendo contado para a pessoa, para os domicílios onde foi colhido? Sim, sim. Cada pessoa que participou do estudo, ela Uhum. recebe, vai receber, vai acessar o resultado dela, né? Por internet, como é o exame hoje mesmo do Fleury, que você vai, faz um exame, aí você recebe a sua senha, o seu login, então ela pode entrar, é definido lá o dia, né, que o Fleury define o tempo que ele vai demorar para fazer a análise, e aí ela acessa e tem o resultado dela. Cada indivíduo que participar do estudo tem o seu resultado individualmente e sigilosamente. Uhum. Então, Tá. quem participa do estudo vai ganhar um teste sorológico para Maravilha. saber se já teve ou não contato com o vírus, né? Tá. E, bom, você falou que vocês fizeram duas medidas já e que teve uma diferença marcante entre a primeira e a segunda. Está aumentando É, é, aí? então, é que na verdade o piloto a gente fez não cobrindo a cidade de São Paulo como um todo, mas Sim. apenas 6 distritos dos 96. Tá. Então, para a gente testar a metodologia, testar se ia funcionar essa questão da dupla, do entrevistador com o técnico do Fleury, a gente Uhum. fez em 6 distritos e também para a gente analisar o resultado, a gente fez em 3 distritos, que até aquele momento, que foi em maio, que fizemos o piloto, tinha o maior número de casos de Uhum. coronavírus Uhum. e o maior número de óbitos. Então Certo. foi restrito a 6 distritos para a gente ver como é que ia ser esse funcionamento. Tendo Tá. funcionado, a gente ajustou algumas questões operacionais e Uhum. partimos aí no mês de junho para a pesquisa no município como um todo, né? Então, do piloto para o no piloto, nos distritos que tinham maior número de casos e maior número de óbitos, a gente tinha achado ali uma prevalência de 4,7. Uhum. Só que à medida que a doença vai se expandindo, a gente vai encontrando mais pessoas, né? Então, no estudo, que não dá para a gente comparar o piloto, que foram restrito a algumas áreas, com a pesquisa como um todo, na pesquisa como um todo, nós encontramos 11,4% das pessoas com anticorpos em relação ao coronavírus, né? Mas o que foi o maior achado da pesquisa foi que, como a gente dividiu naqueles dois estratos, os de maior renda e os de menor renda, a Uhum. gente viu que a soroprevalência nos distritos de maior renda foi de 6,5%. E os de Uhum. menor renda, 16%. Né? Ok. Por quê? Porque nos de menor renda, se a gente olha no mapa, eles são os distritos que estão no entorno do centro. Então, são distritos mais periféricos. E aí Uhum. tudo é correlacionado, né? Com a questão da desigualdade social, com a questão de menor renda, com a questão de as pessoas desses distritos estarem mais expostas, porque exercem atividades que não é possível fazer com home office, então elas se expõem mais ao transporte público, ao ônibus, ao metrô, né? Muito trabalho informal. Uhum. Então são pessoas que, de certa forma, estão mais expostas ao vírus do que as pessoas dos distritos com renda média mais alta, que normalmente têm atividades que podem fazer de home office, né? Trabalham mais em escritórios, mais profissionais liberais e tal. Então, a gente percebe o que foi um grande achado aí nessa pesquisa, essa questão da desigualdade da cidade, né? Porque foi muito maior a proporção de pessoas nos distritos de menor renda do que dos distritos de maior renda. Uhum. Agora, vocês também disseram que teve uma prevalência muito maior entre as pessoas que tiveram até primeiro grau em termos de discussão do que do pessoal de nível universitário. É de novo um reflexo da classe social ou é outra coisa, outra questão?
A gente está analisando ainda agora, porque a gente, quando divulgou foi divulgado os primeiros resultados, foram divulgados, a gente não tinha feito ainda uma análise multivariada, né? Porque essas variáveis acabam sendo muito correlacionadas, né? Menor renda com menor escolaridade, conviver mais afastado do centro da cidade, conviver, por exemplo, com mais pessoas dentro da casa. Então, tem muitas variáveis que são correlacionadas, e agora que a gente está fazendo essa etapa de uma análise mais correlacionando todas as variáveis, né? Nas avaliações individuais das variáveis, a gente viu sim que aumenta muito a prevalência entre as pessoas com menor escolaridade, entre as pessoas que se autodeclaram pretas, né? Então também tem um índice bem maior, né, nas pessoas que se autodeclaram pretas. Também a gente viu um índice de uma prevalência bem maior também nas pessoas que moram com mais de 5 pessoas nas casas. Então, provavelmente, é um conjunto de variáveis que estão correlacionadas entre si, né? Então, moradias mais precárias, moradias menores, maior número de pessoas morando, menor renda, menor escolaridade. Então, agora é que a gente vai começar a fazer uma análise mais completa e multivariada dessas informações todas, né? Mas, em princípio, a gente já viu que tem uma diferença grande. Tá. E sexo? Sexo não teve. Sexo não teve, ficou muito parecido entre homens e mulheres, o nível de prevalência, não teve diferença significativa, estatisticamente falando, por gênero, né? Acabou acontecendo nem por idade, né? Uma coisa interessante também que foi é que a gente levantou uma hipótese de que se, por exemplo, nesses distritos de renda média mais baixa tem uma soroprevalência maior, e a gente entendendo que são todo esse contexto de desigualdade social, a gente se questionou se poderia estar ocorrendo mais mortes nesses distritos, né? Sim, sim. E daí, quando a gente avalia os dados oficiais de mortes nesses dois estratos, a gente vê que não, que a taxa de letalidade ela está maior nos distritos de renda média mais alta. E aí, por que é isso? Aí a gente falou, nossa, que estranho, e a gente foi investigar mais. Aí o que a gente descobriu? Que nos distritos de renda média mais alta, tem uma proporção de pessoas mais idosas do que nos distritos de renda mais baixa. Então, nos distritos de renda mais baixa, apesar de a gente ter uma soroprevalência bem maior, tem uma proporção de jovens maior. Então, que o organismo lida melhor com a doença do que entre as pessoas mais idosas. Então, chega a ser a diferença de 8 pontos percentuais a proporção de pessoas com 60 anos e mais nos distritos de renda mais alta. E por isso, a gente tem, apesar da soroprevalência ser menor, a gente tem uma taxa de letalidade maior. Tratamento e notificação, será que também não entra nesse rolo? Afinal de contas, a notificação da causa mortes provavelmente é mais específica nos bairros de classe mais alta, né? Então, isso a gente ainda não fez, porque os dados, né, disponíveis no DataSUS e que os governos estão disponibilizando, eles estão tratando de forma separada aqueles que estão confirmados com Covid-19 e tem outros tantos que estão classificados como síndrome respiratória aguda grave. Né? Então, a gente teria que fazer um trabalho de analisar o que está realmente confirmado com essa outra suspeita, porque essa outra suspeita que a gente tem visto é que tem aumentado a proporção de pessoas por morte de síndrome respiratória aguda grave em relação a outros anos. Então, muito provavelmente, há de ter aí nessas estatísticas também casos de Covid, mas que não foram confirmados.
seja porque não saiu o resultado, seja porque não foi feito o teste, né? Então é uma análise um pouco mais complexa. O óbito está lá registrado e não tem dupla interpretação, né? Agora, a notificação, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Certo. Agora, o Brasil está sendo o epicentro da pandemia no mundo, faz quase 2 meses, né? Diz que sozinho o Brasil tem mais do que o dobro de mortes dos demais países sul-americanos somados, né? E, no entanto, nós estamos voltando devagar ao trabalho, né? Você acha que faz sentido essa volta à normalidade nesse momento ou os dados que a gente tem criticam um pouco isso ou restringem um pouco essa volta à normalidade? Olha, primeira coisa que eu acho que assim, Estados Unidos, Brasil, Rússia e Índia vão ser os países que têm o maior número de casos mesmo, em números absolutos, porque são os que têm maior população. Agora, quando a gente divide o número de mortes ou casos por 100 mil habitantes, o Brasil não está entre os primeiros, tá? Porque é isso, né? Por exemplo, uma população pequena, um dos países que tem uma taxa muito alta por 100 mil habitantes, é a Bélgica. Ela é um país pequeno, mas teve muito. Então, quando você divide o número de casos por 100 mil habitantes, para você botar todo mundo na mesma régua, seria dividir o número de casos ou mortes por 100 mil habitantes, o Brasil não é dos primeiros. Então, em números absolutos, os países mais populosos sempre terão maior número de casos. Maior número de casos e maior número de mortes. Então, para a gente equalizar, deveria fazer esse ranking dividindo por 100 mil habitantes, porque daí a gente está todo mundo com a mesma régua, independente do tamanho, a gente sabe quanto é que está sendo a morte e o número de casos por 100 mil habitantes. Né? Então, às vezes a gente fica alardeado, falar, meu Deus, 2 milhões, tal, mas aqui vai ter, porque a gente tem 210 mil milhões de pessoas. Os Estados Unidos tem 330 milhões de pessoas, né? É claro que a China, por exemplo, que tem muito mais, ela teve bem pouco, né? Conseguiu ficar bem pouco. E aí acho que tem a ver com tudo, né? Com a desigualdade social do país, com as condições de moradia, com as condições econômicas que o país está passando, que a gente já não estava numa situação boa, né? E aí piora ainda mais com a pandemia e tal. E assim, a questão da economia versus a saúde, né? E a minha opinião pessoal, a saúde, o morrer, você não recupera mais. A economia em algum momento recupera. Né? Sofre, se ajuda, mas em algum momento recupera. Então, e acho que assim, o vírus, de tudo que eu tenho visto, dos estudos que eu tenho participado tal, a gente está aprendendo muito com ele, mas também está apanhando muito com ele. Então, apanhando no sentido de não saber muito bem ainda muita coisa sobre ele, né? Por que reage de forma tão diferente em organismos diferentes? Por que pessoas não têm anticorpos sem ter tido a doença? Quer dizer, tem muita do ponto de vista da ciência, muita pergunta sem resposta ainda. Né? Então, eu vou continuar fazendo isolamento social. Não vou me arriscar a voltar minha vida ao normal ainda, né? Porque a gente tá, o que está acontecendo por exemplo, em São Paulo, no estado, né? Tá estável, mas está estável num patamar alto. Tá. Né? E a gente não está vendo ainda nenhuma curva no estado de São Paulo como um todo descendente, né? Não está crescendo, mas ele está num patamar alto, tanto em número de casos quanto em número de mortes. Né? Eu acho que a nossa curva está diferente de outros países que sofreram antes da gente, mas que tiveram um pico e daí tiveram uma queda significativa. A gente não teve essa queda significativa ainda. Como o país é muito grande, a gente está tendo momentos diferentes da pandemia, né? Então começou com São Paulo, Rio, depois o norte explodiu, depois foi para o nordeste e o sul e o centro-oeste estavam preservados. Agora está começando a expandir no sul e no centro-oeste. Então está muito diferente
o momento da pandemia no território nacional como um todo, porque né, a gente chegou a ver lá em Manaus aquele caos que foi, agora Manaus está numa curva descendente bem grande, né? Então, a custa de muitas mortes, a custa de colapso do sistema de saúde, mas está numa curva descendente grande, né? Então, é mais complexo, eu acho, a decisão aqui no país, pelas várias regiões que a gente tem, pelas diferentes condições de cada região. É diferente você fazer um controle num país pequeno, onde tudo é mais homogêneo, né? Então, eu acho que a gente ainda não está no momento de ficar sossegado, não. Uhum. Me conte uma coisa, essa pesquisa que vocês fizeram foi na capital ou foi no estado como um todo? Não, essa é só São Paulo capital. Na São Paulo capital. Tá. E, puxa, você vai estar se guardando, eu também estou me guardando para quando o carnaval chegar, né? Quem sabe? Se é que vai chegar? Ai, deve chegar. Pô, até o carnaval tem que chegar. Mas, por outro lado, São Paulo, capital, está abrindo tudo, né? Os shoppings, os parques, né? Comércio, trabalho. Era a hora? Não, né? Então, eu acho que tem um protocolo, né, que está sendo tomado, que as pessoas têm que ter essa consciência da questão do uso da máscara, né? A gente vê gente resistindo a usar máscara, evitar aglomerações. Então, acho que com alguns cuidados, né, acho que dá para voltar algumas coisas, sim. Né? O que não pode é ver, como a gente viu sei lá, no primeiro dia do Rio de Janeiro, que abriu aquela loucura nos bares, né? Porque, então, o negócio é uma pessoa passando para outra. Então, tem que pensar no coletivo. Então, todo mundo tem que usar máscara. É ruim? É ruim, mas todo mundo tem que usar máscara porque você pode, mesmo sem saber, estar passando para outra pessoa. E aí o negócio vai em escala exponencial, né? Cresce muito rápido. Então, eu acho que tomando alguns cuidados com a máscara, com evitando aglomeração, evitando aproximação entre as pessoas, tal, eu acho que consegue voltar, apesar de a gente não estar ainda no momento de ficar sossegado. Tá. E faz tempo que não se faz mais pesquisa presencial com o entrevistador. Essa foi feita com entrevistadores, né? Que Sim. cuidados, que cuidados foram colocados, exigidos ou oferecidos aos entrevistadores? Então, todos os entrevistadores nesse estudo e o outro que a gente fez, que foi um nacional, eles utilizaram equipamentos de proteção individual recomendados pelo Ministério da Saúde. Então, eles estão usando máscara, estão usando luvas, estão usando levam álcool gel, usam aventais, usam proteção para a cabeça, touca na cabeça, proteção nos pés, porque tem que entrar na casa das pessoas. Então tem todo um cuidado, né? A cada domicílio que eles batem, eles trocam todo esse equipamento de proteção individual, né? Eles tiram esses materiais, colocam em saco de lixo infectante, que são sacos de lixos especiais para serem descartados corretamente, né? Então todo esse cuidado está sendo tomado para garantir a segurança tanto do entrevistado quanto do entrevistador, né? Então, no estudo, tanto nesse quanto no outro, eles estão usando todo esse equipamento de proteção individual. Uhum. Oba, podemos voltar a fazer pesquisa, então? Então, agora com a abertura de São Paulo, a ABEP, que é a entidade que agrega as empresas de pesquisa, entrou com um protocolo na prefeitura, né? E a gente obteve a liberação para voltar a trabalhar em São Paulo, porque cada município tem o seu decreto específico, né? Então, em São Paulo, seguindo um determinado protocolo que foi definido, já se pode voltar às atividades de pesquisa com o entrevistador.
O que tem de diferente? Nisso tem além, não precisa ter o Propé, por exemplo, que é o protetor do sapato, mas ele vai ter que ter um álcool gel 70% em spray, para que antes de ele entrar numa casa, ele passe spray em todo o sapato da casa antes de poder entrar. Então tem normas e protocolos de segurança para poder voltar à atividade de pesquisa presencial, né? Durante esse tempo, a gente fez mais pesquisas telefônicas e pesquisas online. Essas que eram relativas ao estudo de Covid, elas foram classificadas ali como atividades essenciais, porque já que você não consegue testar todo mundo e essas informações são importantíssimas para a tomada de decisão, elas foram liberadas desde que usassem todos os equipamentos de proteção individual. Deixa eu puxar a sardinha para a minha brasa. Pesquisa qualitativa também cabe nisso? A gente fez algumas online, grupos online. Funcionaram bem, funcionaram bem. Também para o protocolo de retorno, as qualitativas também têm um protocolo de retorno. Tem lá todo um procedimento, que as salas têm que ser higienizadas antes da entrada num grupo, as pessoas têm que medir a temperatura para antes de entrar na sala, todo mundo usando máscara, uma pessoa sentada a 1,5 metro de outra na mesa, né, não pode sentar próximo, mede a temperatura, passa álcool gel nas mãos, higieniza a sala, na hora que acaba também tem uma nova higienização. Então tem alguns protocolos de segurança que as empresas aí que alugam salas e tal já estão se adequando para que possa voltar a qualitativa normalmente, né? A gente fez algumas online, funciona bem, né? Mas também em alguns casos é necessário ter a presença física, né, das pessoas. Então, seguindo esses protocolos, a gente vai poder voltar também com a pesquisa qualitativa. E quando é que a gente vai ter o resultado da próxima tomada desse projeto que vocês estão A fazendo? gente vai começar a coleta. Essa semana a gente fez os arrolamentos dos setores. E segunda-feira, dia 20, segunda-feira próxima, a gente vai começar a coletar as entrevistas e o sangue. Então, muito provavelmente na última semana ou primeira semana de agosto, a gente já vai ter os resultados. Beleza, que ótimo. Mauro, você tem alguma pergunta ou eu peço para a Márcia encerrar um pouquinho, dando seu recado final? O Mauro, que cuida da sonoplastia, também é médico. Tá? É? Nós, multifacetados, né? Todo mundo está fazendo um pouco de tudo. Mas eu desconfio que ele acabou tentando consertar o problema que ele tinha ali. Márcia, brigadíssima. E você Imagina. mandar uma mensagem para a população como um todo? A mensagem que eu mando é para se cuidar. Se cuidem. Tô. Fiquem todos bem. Ok, beleza. E você Tá também se bom? cuide, tá? Tá joia, Raquel. Obrigada. Muito Beijo. obrigada. Tchau, tchau. Próximo. Beijo. Tchau, tchau.